As histórias dos impérios não se trata apenas de política e conquista, era profecia e movimento. Desde a Babilônia até Roma, cada guerra, cada decreto e cada ação era um movimento que apontava para a vinda do Messias. Nessa série vamos desvendar como a mão de Deus conduziu a história até o Salvador. E iremos começar por Babilônia. Imagine você perder tudo que considera sagrado em apenas um dia. O templo em chamas, a sua família separada, a sua liberdade arrancada. Isso pode parecer um pesadelo, mas para Judá foi a realidade que Deus permitiu. Mas por quê? A história que você está prestes a conhecer revela uma verdade perturbadora. Às vezes, Deus não nos livra das prisões. Ele as usa para nos libertar de algo muito pior. Nas ruas de Jerusalém, uma família se reúne ao redor de uma mesa vazia. O cerco babilônico já dura meses. A fome é tão extrema que mães começam a considerar o impensável. Como o Deus de Israel, que abriu o Mar Vermelho e derrotou exércitos inteiros, permitiu que o seu próprio povo chegasse a esse ponto. Como o Deus que prometeu proteger a cidade de Davi, agora parece tê-la abandonado nas mãos de uma nação pagã. Mas e se as dificuldades que você enfrenta hoje não fosse um erro, mas parte de um plano divino? Para entender o drama que se desenrolava em Judá, nós precisamos olhar para o mapa geopolítico da época. O mundo estava mudando rapidamente. O poderoso Império Assírio, que por anos aterrorizou o Oriente Médio, estava prestes a ruir. Duas potências emergentes disputavam o vácuo do poder. Ao sul, o Egito, e ao norte, a Babilônia. E no meio desse conflito de gigantes estava Judá, pequeno, vulnerável e dividido. Como uma folha entre ventos, o pequeno reino de Judá tentava sobreviver navegando entre alianças perigosas. O último grande rei de Judá tinha sido Josias, que havia tentado implementar uma reforma espiritual profunda. Ele restaurou o templo, redescobriu a lei de Moisés e tentou purificar o culto a Deus. Porém, ele teve uma morte muito prematura lá em Megido. Ele estava tentando impedir o avanço do faraó Neco, e isso marcou o início do declínio final de Judá. O que parecia ser apenas mais uma batalha na história de Israel era, na verdade, o início de um processo espiritual que transformaria toda a identidade do povo de Deus. Logo após a morte do rei Josias, o faraó Neco ele colocou um fantoche para reinar em Judá, e era Jeoaquim, o filho de Josias. Porém, ele era muito diferente de seu pai. Jeoaquim era corrupto, arrogante e espiritualmente cego. Enquanto ele cobrava impostos absurdos para o povo para passar para Neco do Egito, ele construía um palácio luxuoso para ele. E foi nesse cenário que o profeta Jeremias ele aparece com um rolo de pergaminho. Porém, suas palavras não eram nem um pouco diplomáticas e nem agradáveis. Ele apresentou esse rolo para Jeoaquim, e Jeoaquim pegou esse rolo e cortou os pedaços que fizeram a leitura, jogou numa fogueira enquanto liam, queimando assim a palavra de Deus diante dos seus olhos. E por isso Deus mandou Jeremias reescrever o pergaminho e ainda colocar uma profecia a respeito de Jeoaquim, onde dizia: assim diz o Senhor, Jeoaquim morrerá sem honra, o seu corpo será lançado para fora dos muros, sem lamento e sem funeral. Enquanto isso, longe dali, numa cidade chamada Carquemes, ocorria uma batalha que mudaria o destino de Judá. Os babilônicos, liderados pelo ambicioso Nabucodonosor, derrotaram decisivamente o exército dos egípcios. E de repente o mapa geopolítico mudou. Judá, que antes era vassalo do Egito, agora estava à sombra do Império Babilônico. Durante 3 anos, Jeoaquim se submeteu aos babilônicos, pagando pesados tributos.
outros. Porém, a sua arrogância falou mais alto. Confiando em promessas vazias do enfraquecido Egito, ele resolve se rebelar contra a Babilônia. Porém, a resposta de Babilônia foi rápida e brutal. Nabucodonosor logo enviou suas tropas e cercou Jerusalém. Jeoaquim foi capturado e acorrentado. E segundo alguns historiadores, como Flávio Josefo, ele foi açoitado até a morte. Seu corpo, como profetizou Jeremias, foi lançado fora da cidade, sem honra, sem funeral e sem lamento, como um enterro de um jumento. Naquele momento, a profecia de Jeremias ecoou como um trovão. A palavra que o rei tentou destruir no fogo agora se cumpria em cada detalhe. Essa primeira invasão da Babilônia a Judá, ela teve um elemento muito crucial para a história. Os babilônicos, eles não só mataram Jeoaquim, eles também levaram alguns cativos já para a Babilônia. Entre eles, jovens nobres, incluindo Daniel, que deram o nome de Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. Estes jovens, arrancados de suas terras, seriam sementes de esperança plantado em um solo de exílio. E por fim fica a mensagem. Quantas vezes nós rejeitamos uma palavra profética vinda de Deus porque ela não fala o que agrada aos nossos ouvidos? E quantas vezes, como Jeoaquim fez, nós tentamos queimar as verdades ditas por Deus para nós porque elas nos incomodam? Este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Curte, comenta, compartilha. E no próximo vídeo nós iremos falar sobre a segunda e a terceira invasão da Babilônia a Judá. Beijinhos e até a próxima!